Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese. Aqui com vocês, André Monteiro e o nosso amigo querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, a vosso muita paz. Um abraço a todos. E amigos ouvintes internautas, nós daremos continuidade ao estudo da obra Gênese, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e hoje nós vamos iniciar o item 49, o fermento dos fariseus. Kardec, ele reproduz aqui a passagem do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, itens 5 a 12. Ora, tendo os seus discípulos passado para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: tende cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo o que diziam, falou: homens de pouca fé, por que cogitais de não terdes trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais de que 5 pães foram suficientes para 5.000 homens? E de quantos cestos levastes? E de que 7 pães foram suficientes para 4.000 homens? E de quantos cestos levastes? Como não compreendestes que não era de pão que vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, eles compreenderam que Jesus não lhes dissera para se preservarem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. Muito bem. Então, amigos ouvintes, internautas, Alexandre, primeiro aqui a gente tem que entender quem eram os fariseus e quem eram os saduceus, né, Alexandre? Os fariseus, nós temos essas informações pelas histórias, e o próprio Evangelho, ele faz na sua introdução, em um Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ali algumas figuras da sociedade da época. E os fariseus, eles eram tidos como ali aqueles mais radicais, se assim podemos compreender, aqueles que seguiam ali aquela doutrina de uma forma assim muito rígida e muito ao pé da letra. E como Jesus mesmo falava, eles tinham todas aquelas questões externas, mas o interior deles ainda era muito complicado. E Jesus, ele coloca aqui, né, Alexandre, justamente para que eles pegam ali aquela passagem, vamos falar aqui do fermento, mas é aquele fermento, na verdade, que vai inflamar, que vai contaminar, é um sentido figurado, e vai fazer com que a massa, de alguma maneira, se estrague, que aquela coletividade ali se estrague com aquela forma, com aquela doutrina inadequada que eles colocavam, correto? Perfeito. É interessante fazermos uma alusão ao capítulo anterior, que é citado neste item 49, Sim. né? Célebre passagem da multiplicação dos pães, onde Jesus conseguiu a atenção de todos durante um largo tempo, não obstante as pessoas, um grande número de pessoas, estarem ali carecendo também de alimento físico, de pão. E a boa nova foi o bastante para que mantivesse essas pessoas de forma serena, e aqui ele faz justamente essa alusão. No momento em que eles se deslocavam, o grupo se deu conta de que não havia provimento suficiente para o período que ia estar e para os trabalhos a serem realizados.
Então Jesus fez essa ressalva, observando que a preocupação era com relação ao pão físico, e fez essa observação: olha, na verdade nós temos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos entenderam que ele compartilhava dessa mesma preocupação, ou seja, de que eram os pães que iriam alimentá-los, que estava em pouca quantidade ou quase nenhuma, quando na verdade Jesus se referia justamente àquilo que eles iam encontrar. Como você colocou muito bem, os dois grupos citados eram grupos que, não obstante estarem próximos das crenças e das pregações religiosas, tinham também uma forte vocação política e social, e costumavam mesclar interesses outros com as questões de natureza religiosa. Então Jesus fez uma ressalva extremamente salutar e que é pertinente para os dias de hoje. Ou seja, a humanidade, em toda a experiência que teve, onde mesclou, onde permitiu que aquilo que era sagrado, aquilo que é religioso, nas questões envolvendo a atividade pública, sobretudo a política, não logrou êxito. Na verdade, muito mais insucesso e por que não dizer, desgraças coletivas muitas das vezes. Então Jesus ele já fazia uma ressalva ao seu grupo: olha, cuidado com o fermento no sentido daquilo que vão colocar nesse pão espiritual que eles pregam. Muita coisa ali não é saudável. E isso é algo que nós temos que, nos dias de hoje, estarmos atentos àquilo que é de doutrina pura e simples, e muitas das vezes é aquilo em que, de uma forma vigilante, a gente pode colocar, acrescentar, e que não vai ser útil para aqueles que estão ávidos das questões espirituais. Muito bem, Alexandre, amigos ouvintes, internautas, essa questão ela é bem pertinente, bem atual. Você vê que Jesus pede para que os discípulos, né, se afastassem daquelas doutrinações, daquelas ideias. Quando ele diz doutrina, não é da religião em si, mas daquelas ideias que eram passadas pelos fariseus e pelos saduceus. Como você bem pontuou, eles detinham funções políticas e funções religiosas, os fariseus e também os saduceus. Eles trabalhavam lá no templo, eles participavam da administração também, da vida política. Então toda essa questão acabava meio que se confundindo, né? A função religiosa, a função política e a função administrativa que eles detinham. E com isso a gente sabe que essas questões acabam um pouco que se contaminando. A gente acaba trazendo essas questões políticas, essas questões administrativas para dentro do segmento religioso. Eram o que os fariseus e que os saduceus também faziam. Eles eram muito envolvidos nessas questões políticas, né? E os fariseus, Jesus volta e meia classificava-os. A gente não sabe se pelas traduções, se o termo é correspondente, mas as traduções de hoje nos informam, né? A Bíblia, o Evangelho, que Jesus muitas vezes chamava os fariseus de hipócritas. Eles eram tratados, a gente falou assim, hipócritas, né? Quando até nessa questão da passagem que muitas vezes os fariseus provocavam Jesus, e ele tinha uma fala muitas vezes muito firme em relação aos fariseus, né? E uma que é bem marcante é essa questão até da própria do túmulo caiado, né? Quando ele se refere aos fariseus, né, como o túmulo caiado, brancos por fora, pintados com o cal ali por fora, que era a tradição, né, que mandava, eles pintavam os túmulos por fora, tudo bonitinho, de cal, passava o cal, mas por dentro tinha as decomposições, a putreficação da matéria, né? Então Jesus fazia essa analogia para dizer, não, vocês são bonitinhos por fora, no exterior, na aparência, mas por dentro vocês estão cheios de questões ainda a serem melhoradas, estão impuros por dentro. É mais ou menos esse entendimento que nós temos dessa passagem. Mas, amigos ouvintes, internautas, nós estamos
apresentando o programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro, e também aqui conosco o nosso querido Alexandre Almeida. Mas Alexandre, aí você vê que interessante. Hoje, as questões administrativas e políticas estão muito acentuadas, né? Muito potencializadas, as discussões, os debates, a polarização das questões políticas, e a gente tem que ver, isso é um fermento, porque Perfeito. Isso implode a massa, isso vai levedar a massa, isso pode estar contagiando. Quando a gente fala isso, essa analogia que Jesus coloca é perfeita, porque o que o fermento faz? Você coloca o fermento na massa, do bolo, do pão, para que ele cresça. Não é isso? Exatamente. Para que ele cresça. E Jesus está nos informando aqui que esse fermento dos fariseus e dos saduceus não é para a gente usar. Ele vai alterar o sabor. Diferente do fermento adequado, que tem por objetivo causar o fenômeno, né, de multiplicar a massa, esse aí vai alterar, abre aspas, o sabor. Esse vai alterar o sabor. Você vê que você citou bem a passagem anterior, que é da multiplicação dos pães, você vê como é que o fermento de Jesus multiplica os pães. E aí ele está falando que esse fermento aqui não é para usar, porque vai comprometer a massa. Vai tirar o seu sabor, vai transformar. Em tudo na vida, amigos ouvintes, internautas, eu pergunto para você também, Alexandre, para te ouvir em relação a isso. Fermento, você vê que é uma questão externa. Vamos fazer aqui uma analogia, um estudo. Isso, sempre bom, por favor. Tá lá aquela massa miudinha, né? Mirrada. Aí você vai, coloca o fermento, e o fermento deixa a massa descansando, não é isso? Descanse por meia hora, descanse por 1 hora, 5 minutos, enfim. E quando você descobre, você tampa ali muitas vezes, ou coloca num recipiente, ou cobre com um pano de prato, você está fazendo um pão, um bolo. O bolo você já coloca no forno, né? Ele vai assar e ele cresce. E o fermento ele tem essa função de fazer com que aquela massa cresça, com que aquela massa progrida. Então é algo externo que vai ser inserido na massa e aquela massa se transforma. Nós estamos muito suscetíveis a uma série de fermentos que o mundo nos apresenta, sejam questões materiais, sejam questões de posses, de bens materiais, sejam questões de convivência, sejam questões filosóficas, novas filosofias, novas ideias, mas volta e meia o mundo nos apresenta alguma coisa que teoricamente serviria para potencializar algo dentro de nós. Fermento ele vai potencializar algo dentro da massa, vai fazer com que aquela massa cresça. As doutrinas que Jesus se refere aqui, também elas deveriam fazer com que a gente crescesse, que a gente evoluísse, como o mundo apresenta, né? Determinadas questões que faz com que a nossa vida melhore. Mas até que ponto esse fermento ou essa ideia que se apresenta nós podemos também comparar com esse fermento que Jesus está dizendo aqui, não vai ter, se preservem do fermento dos fariseus, dos saduceus, da doutrina, das ideias, da forma como os fariseus e os saduceus colocam ou tentam influenciar a população. Até que ponto nós temos essa possibilidade? A gente também tem que se precaver das inúmeras doutrinas, das inúmeras ideias ou das próprias religiões ou da própria filosofia que se apresentam para nós, e isso também pode nos prejudicar. E como a gente pode avaliar esse fermento? Saber se esse fermento vai ser bom ou não para nós? E até que ponto pode existir realmente algo que num primeiro momento possa se apresentar para nós como salutar, mas que aquilo, ao invés de fazer progredir, vai fazer, assim, criar muito mais confusão do que propriamente uma potencialidade ali da capacidade humana,
uma potencialidade no viver melhor da sociedade, né? Olha, André, de quando em quando nós pedimos sempre a permissão dos ouvintes e dos internautas para fazermos essas reflexões com algumas analogias e exemplos, de modo a ilustrar melhor o nosso raciocínio. Então, pegando carona aí no belo exemplo que você citou, Jesus deixou também essa receita. Já que estamos falando de fermento, de massa, de pão, ele disse, separai o joio do trigo. Sim. E separar o joio do trigo, curiosamente, significa o seguinte: você precisa conhecer uma e outra coisa para poder diferenciá-lo. O joio e o trigo se assemelham muito, mas obviamente, no momento em que a pessoa tiver a oportunidade de conhecer um e o outro, ao ser apresentado por ambos, vai saber distingui-los. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é o seguinte: a melhor forma de nós nos preservarmos desses fermentos, desses discursos, dessas informações, dessas palavras, desse conteúdo que, ao invés de colaborar para o nosso enriquecimento espiritual, né, que é essa massa que precisa ser enriquecida, ganhar volume, né, para atingir o seu ponto ideal, é o do conhecimento. Então, quando nós hoje nos arvoramos muitas das vezes a mesclar, como você colocou, informações e conteúdos dentro da nossa vida doutrinária, seja ela qual for, e muitas das vezes sem conhecimento de causa. Então, se atentarmos também a essa recomendação do mestre, separar o joio do trigo, ou seja, primeiro então vamos conhecer do trigo, né, para que nós possamos depois distingui-lo. Então, trazer conteúdos outros, seja de que natureza for, mas no nosso exemplo, e que nós podemos pincelar bem, questões sociais e políticas para dentro de uma atmosfera religiosa, é interessante primeiro conhecermos a doutrina que estamos abraçando e, por que não dizer, interessante então conhecer deste outro conteúdo que está sendo proposto, no caso a política. E aí nós vamos ver que eles não se coadunam. O maior exemplo, se me permite, na minha modesta opinião, o maior expoente que nós tivemos dentro do movimento espírita foi o Dr. Bezerra de Menezes. Já falamos isso aqui em outras oportunidades, que foi espírita, né? Um homem que trabalhou muito dentro do espiritismo, pelo movimento espírita, pela causa da unificação, Pacto Áureo. Foi um político exemplar e não levou para a tribuna política a doutrina espírita. Não trouxe a política partidária para o movimento espírita, mas levava, onde ele estava o evangelho. Então, onde ele deveria ser político, ali estava o amor à fraternidade como político. E, sobretudo, dentro da esfera religiosa em que ele atuava, sobretudo, já que o espiritismo está pautado no evangelho do Mestre Jesus. Então, é uma das formas de preservar essa massa, é ficarmos atentos, conhecermos a nossa doutrina, se temos aptidões para outros conteúdos, para outros fermentos, conhecê-los, e aí nós vamos ver que essa receita não combina, que aquele tipo de fermento não vai contribuir com esta massa e vice-versa. Na verdade, o evangelho, sim, o amor vai nos deixar em condição de atuarmos em ambas as esferas com a melhor segurança possível. Essa questão que você está dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lá em o Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 30 a 31, basicamente aqui no 31, né, Jesus começa a discorrer sobre essa questão, porque ele diz o seguinte, né, aos judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o que é ser o discípulo de Jesus, né? É você realmente se colocar numa posição do amor ao próximo, como você bem frisou aí para nós. E aí a gente tem que discutir, né, estudar como é que a gente consegue praticar esse amor ao próximo, ao nosso semelhante. E no 32, ele fala isso, né? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a gente tem que permanecer em Jesus, temos que conhecer a verdade,
E nos parece que Jesus é esse caminho, né, Alexandre? Ah, mas Jesus está longe, está distante de mim. Muitas vezes as pessoas colocam isso. Mas como é que agora, já no passo a passo, a gente começa a compreender através do Evangelho aquilo que vai me fazer bem ou aquilo que vai me fazer mal? O que Jesus está colocando aqui para nós, nesse fermento dos fariseus, é: se afaste daquilo que vai te fazer mal. Basicamente é isso. Se afaste disso. Então, se você está tendo algum problema, alguma dificuldade com alguma ideia, com alguma filosofia nova, se isso, ou já antiga, mas que é nova para você, que você está descobrindo agora, você tem que avaliar: isso vai me fazer bem ou isso vai me fazer mal? Isso vai fazer com que eu crie mais rivalidade com as pessoas, mais problemas, ou isso vai me ajudar a construir um mundo melhor? E aí vai ser sempre aquela questão, né, dicotomia entre ficar omisso a alguma coisa ou agir, mas agir sob que base, né, Alexandre? Exato. E quando você citou o adjetivo utilizado por Jesus, ou supostamente o termo hipócrita, era justamente porque os fariseus tinham conhecimento, né, de parte dessa verdade, vamos dizer assim, no tocante ao esclarecimento das questões espirituais. Mas justamente por não estarem comprometidos com essa fraternidade, se permitiam mesclar, e aí naturalmente havia conflito de interesse. E não obstante, aquele interesse mais imediato, aquele que dá um retorno mais palpável a curto prazo, era o que a facção abraçava. Nós vamos ver, por tudo aquilo que Jesus veio a passar em seguida, né, com a sua prisão, por todo o sofrimento que lhe causaram, foi justamente motivado por todo esse vínculo administrativo, político, por todos esses outros interesses que se esbarraram em quê? Acabaram se conflitando com as verdades espirituais que Jesus trazia e que ele tinha ciência de que os fariseus conheciam em parte. Quando eu digo em parte, porque naturalmente Jesus, como ser perfeito, trazia essas questões doutrinárias de uma forma muito mais abrangente. Mas os fariseus optavam por, superficialmente, ficar na crista da onda dos rituais, apresentando para a população, né, com alguns ritos, e a essência da questão, quando esbarrava nos interesses, nos pormenores materiais, políticos, aquele interesse imediato do mundo, aí sim, as questões espirituais ficavam em segundo plano. Então ele dizia assim: olha, Alexandre, você precisa amar ao próximo, prestar caridade. Aí saía tocando o sino quando ele dava uma esmola. Entretanto, se aquela mesma pessoa fosse uma peça de tropeço, as questões materiais, os seus interesses materiais iam falar mais alto e a fraternidade ficava de fora. Então a hipocrisia guarda relação nessa questão que você está nos sugerindo evitar. É isso aí. É interessante que lá em o livro que é o Espiritismo, no capítulo, acho que é no capítulo 3, salvo engano, em que tem o diálogo de Kardec com o padre, né? E Kardec ele vai falar justamente uma questão interessante, que assim, ele diz que qualquer religião, e aí a gente abrange, né, para qualquer filosofia, qualquer ideia nova, que faça o bem, ela é bem-vinda. Pode até ter assim pode estar até equivocada em um ou outro ponto, não acreditar na reencarnação, não acreditar na vida pós-morte. Mas se ela te leva a fazer o bem, ela é bem-vinda. Atingiu a sua finalidade. Atingiu a sua finalidade. Perfeito. Até porque, como você colocou muito bem, a questão da crença, ou seja, no acreditar, ela está relacionada ao grau de conhecimento, de maturidade espiritual, e partindo da premissa que somos um grupo de espíritos, habitando o mesmo grupo, mas que cada um está num nível diferente do outro, um degrau, então é compreensível, mas a finalidade tem que ser essa: o bem para todos, sem distinção. Muito bem, amigos ouvintes, nós estamos chegando aí ao programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado. Votos de muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Deus permaneça conosco hoje e sempre, em nossas mentes e corações, no momento em que nós, mais uma vez, estudamos o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Amigos, amigas, ouvintes internautas, continuamos juntos nesse estudo. Desta vez, já estudando juntos, sabemos que estamos no capítulo 4 da segunda parte desta obra, na qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz os depoimentos, a trajetória dos espíritos por ele classificados como espíritos sofredores. Nós estamos estudando há alguns encontros o espírito, a trajetória, o espírito do Auguste Michel, que era um moço rico, boêmio, que gozava de grande, reconhecida experimentação e consideração no seu mundo de rico, inteligente, mas era indiferente às coisas sérias. Esse era um traço característico de sua personalidade. Ele desencarnou subitamente por conta de um acidente, uma queda que ele teve da carruagem em que ele passeava. Não praticava o mal, mas também não praticava o bem, e nós sabemos que é pela prática da caridade que nós encontramos a salvação, e por isso Auguste Michel se viu muito perdido ao desencarnar, até pela súbita desencarnação, que ele como jovem não esperava. Aliás, nós também não esperamos isso. A primeira comunicação que ele deu numa série de comunicações através do mesmo médium, que o conhecia, ainda que indiretamente. No dia 8 de março de 1863, Auguste Michel deu uma comunicação, mas ele dizia que estava incerto, numa incerteza cruel com relação ao seu futuro. Ele disse que só muito dificilmente ele tinha conseguido desprender-se do corpo físico, o que é uma experiência que nós sabemos bastante comum, porque ele disse que a queda que ocasionou a sua desencarnação, ou a morte do corpo físico, perturbou profundamente na intimidade do espírito que era, e ele disse que se inquietava com a incerteza cruel sobre o seu próprio futuro. Na segunda comunicação, nós já vemos o espírito Auguste Michel dizer, e nós vamos novamente ler, porque já iniciamos esse estudo, mas é muito rico esse depoimento que ele dá nessa segunda comunicação, 10 dias depois da primeira, que foi no dia 8 de março, e agora a segunda no dia 18 de março. Vamos recordar juntos. Diz ele: já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Nós sabemos que a dificuldade de comunicação também se dá por conta dessa incerteza cruel do seu destino. A pessoa fica, como nós ainda encarnados ficamos também, quando estamos preocupados, inseguros, e ele diz: já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre esta dor horrenda
esta angústia terrível. Orai, orai para que Deus me conceda repouso. Que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo está lá. E por que também lá permaneço sempre? Vinde orar sobre ele, sobre o corpo físico, diz Auguste Michel. Vinde orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Essa é uma situação que nós já iniciamos em nossos comentários, em nossos estudos. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Claro, nós sabemos que é o espírito que pensa, que sofre, que fica alegre, que fica triste. Portanto, ele fala aqui do sofrimento moral e físico e da memória espiritual e emocional, porque como ele não tem mais corpo, mas ele sente a repercussão espiritualmente falando, emocionalmente falando, daquilo que sofreria no corpo. E ele vê o corpo e também não sabe exatamente como é que ele vai se situar, porque ele se encontra lá onde está o corpo e também onde ele está ali dando a comunicação. Por isso ele está com essa perturbação, vivendo ainda essa perturbação. Então ele diz ainda, nesta segunda, a respeito desta segunda evocação, ele diz ainda estou ligado ao corpo. Nós sabemos aqui que ele está ligado ao corpo. Qual a causa disso e qual a consequência disso? A causa é porque ele estava ainda muito vinculado às coisas da matéria quando encarnado, e a consequência é esta perturbação da qual ele não consegue se libertar e considera mesmo uma prisão cruel, são os termos do próprio espírito Auguste Michel. Ele declara ainda que há uma dificuldade de ver onde ele deve encontrar-se. Nós sabemos que a mesa mediúnica, como é o caso dele, como nós vivemos também essa experiência, quando conversamos à mesa mediúnica com os nossos irmãos desencarnados, ele diz, meu corpo lá está. E por que também lá permaneço sempre? É porque há uma vinculação até magnética, porque ele estava sempre ligado às experiências materiais. O próprio Kardec diz que ele era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Então, exatamente por isso que ele permanece. Ele tem a percepção de que está lá, a sensação que é do corpo físico e a percepção é do espírito. Neste caso, como em tantos outros que encontramos à mesa mediúnica, essa repercussão é uma reverberação vibratória na intimidade do espírito daquilo que ele viveu como sensação e agora ele revive como percepção do ponto de vista vibratório espiritual. Então, o próprio Auguste Michel diz nesta segunda comunicação, vinde orar sobre ele, referindo-se ao corpo físico já ali na sepultura. Vinde orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Ele também já percebeu, já entendeu que ele precisa se separar daquilo, se libertar daquela situação em que ele se sente vibratoriamente ligado ao corpo. E o espírito, então, pensa que ainda está no corpo. Nós vemos essas questões abordadas magnificamente, como sempre, pelo nosso querido codificador Allan Kardec. Ele fala sobre isso, ou pergunta sobre isso, em O Livro dos Espíritos, nas perguntas que tomam os números 321, 321A e subsequentes. Por exemplo,
Na pergunta 321, e também na 321A, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos orientadores na humanidade a respeito do dia de finados, da oração junto às sepulturas, porque esse é um hábito, né, um costume que tem os espíritos na situação de desencarnação e nesse dia dedicado aos desencarnados, aos finados. E então nós vemos que essas orações junto às sepulturas são muito próprias da cultura ocidental, e então o Kardec pergunta isso. Mas então, como é que na comemoração dos mortos, nos funerais, como é que isso sensibiliza os espíritos, o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na Terra? E os espíritos orientadores da humanidade respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo o fato de eles serem lembrados no dia dos finados e em outras ocasiões em que os mortos são celebrados. E na 321, os espíritos respondem a Kardec sobre o dia da comemoração dos mortos, se para os espíritos isso é importante, se é mais solene do que nos outros dias, e se lhes apraz, se eles gostam, se eles apreciam, ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. Então, a resposta que os espíritos orientadores da humanidade dão ao nosso codificador é que os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Portanto, nós podemos e devemos orar pelos nossos irmãos desencarnados, os que nos são caros, os afetos do nosso coração, e também outros tantos, em qualquer dia. Não é preciso aguardar o espírito dedicado aos finados para isso, como eles acolhem isso em qualquer outro dia. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? A resposta é: nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis, sob a que tinham quando encarnados. Essas questões, esses detalhes próprios de um pesquisador e de um educador que Kardec faz, e nós vemos então todas essas situações, porque os espíritos podem ficar longe das sepulturas quando ninguém vai lá. E então isso para eles não é assim importante. Como ninguém vai lá, eles próprios também não vão lá. E na pergunta 323, a prece é mais importante para o espírito e é o que santifica o ato da rememoração, da lembrança que os que ficaram têm deles, que já estão no plano espiritual. Então, a resposta vem: nada importa o lugar, desde que é feita a prece com o coração. Como é com o coração que nós estudamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, o nosso livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nós estamos tratando e continuamos a tratar do valor que tem a presença, a prece dos que ficaram junto às sepulturas. Por exemplo, em O Livro dos Espíritos, lá na pergunta que tomou o número 324,
As solenidades, os monumentos, as estátuas, junto aos túmulos, sensibilizam menos os espíritos do que a lembrança que os homens guardam deles. Portanto, essa manifestação física com solenidades, com estátuas, isso não é tão importante, ou pelo menos às vezes nem é importante para os espíritos, mas o que é importante para os espíritos no plano espiritual é a lembrança que os homens, que as famílias guardam deles, os amigos guardam deles. Na pergunta 325, é a afeição particular do espírito por determinados lugares que são explicados pelos espíritos superiores a Kardec como uma inferioridade moral, quando o espírito que já está desencarnado, ele tem ou ainda dedica uma afeição, um interesse particular pelos lugares que ele visitava ou que ele tinha como importantes para ele. Isso é prova de inferioridade moral, porque uma vez desencarnado, naturalmente que o espírito deve ter outros focos de atenção, outros interesses do ponto de vista do espírito que ele verdadeiramente é e na condição no plano espiritual em que ele está para se desenvolver, para ele evoluir. E na 325A, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a reunião que é realizada e a reunião dos espojos mortais de todos os membros de uma família, então, no mesmo local. Então, é um costume piedoso, dizem os espíritos, a Kardec, que é um costume piedoso e um testemunho de simpatia, e que isso é útil aos homens porque mais concentradas se tornam suas recordações. Por isso, nada há de criticar-se quando os despojos mortais de todos os membros de uma família estão em um mesmo local no cemitério. E na 326, quando a alma volta à vida espiritual e se já evoluiu, já subiu, se já evoluiu a certo grau de perfeição, as honras que lhe prestem aos despojos mortais são entendidas em sua justa medida, ou seja, como futilidade. E há futilidades de todas essas coisas. Alguns espíritos experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. Dizem os espíritos superiores, é que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. E, nesse caso aqui, o próprio Auguste de Michel, que está pedindo que o médium vá até a sua sepultura para olhar a sepultura, observar a sepultura e orar sobre ele, sobre o corpo já na sepultura de Auguste de Michel. E por que ele faz esse pedido ainda tão inusitado, inclusive aqui nos capítulos que Kardec dedica às várias categorias ou níveis evolutivos dos espíritos. E então ele já entende que ele precisa sair daquela prisão cruel, então ele também já tinha aprendido o valor da oração, então ele diz que é lá que ele pede que o próprio médium vá diretamente, presencialmente, orar junto à sepultura. Então é nessa perspectiva que o nosso Auguste de Michel pede
porque ele próprio também diz: vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. É exatamente a situação em que ele se encontra, ao mesmo tempo pedindo ao médium que vá até onde está o seu corpo, já lá na sepultura, e ele tem a expectativa de que Deus vai perdoá-lo. Ele diz: Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos, naturalmente referindo-se ao ato mediúnico, ao ato de comunicação mediúnica, porque ele já entendeu que ele pode falar através dos médiuns. E então nós vemos aqui a nossa esperança, que nós temos a mesa mediúnica como dialogadores com os espíritos desencarnados, nós temos essa esperança de que eles despertem, de que eles se desenvolvam através da conversa que todos temos e com a vibração de todos os médiuns que participam da reunião, porque são vários os médiuns que participam da reunião, cada qual oferecendo-se como veículo de comunicação ao espírito comunicante. No caso aqui é a experiência que está tendo Auguste Michel lá à mesa mediúnica, conversando com o dialogador, e através do médium que o conhecia, ainda que muito por alto, indiretamente. E ele diz, então, já tendo aprendido essa lição, e ele pede oração novamente. Nós vemos que o espírito Auguste Michel entendeu que a oração é uma vereda, é um caminho, é uma estrada vibratória que abre possibilidades imensas para o seu alívio e para o sofrimento ir se esvaindo, ir se desfazendo à medida que ele mais acredita na sua liberação do sofrimento, mais acredita na misericórdia de Deus que está ali junto dele. Ele já acredita nisso, e então ele diz que vê os espíritos. Portanto, aquela sensação de perturbação já também foi se esvaindo, porque aí ele diz: vejo os espíritos que estão junto de vós. Ele não está mais perturbado, ele é capaz de vislumbrar a realidade no plano espiritual que está no seu entorno, e ele também já descobriu que é ligando-se ao médium que ele pode se comunicar, e ele o faz através do mesmo médium, porque ele também já aprendeu que é por essa afinidade que é uma espécie de janela para ele se comunicar com esse mundo material que ele já abandonou e que está no plano espiritual, reconhecendo e identificando-se ali nessa condição como espírito comunicante, e ele vai comunicar-se outras vezes através do mesmo médium, não só na primeira e na segunda comunicações, respectivamente no dia 8 de março e agora no dia 18 de março, e nós vemos a frequência com que ele vai sendo capaz de se comunicar à mesa mediúnica, e ainda uma outra comunicação que ele vai dar e que nós vamos continuar a estudar aqui no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que está conosco estudando esta obra, e que continuaremos a nos encontrar para continuar a estudá-lo em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus
permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.